que seja uma leitura responsiva, irmãos, devemos manter a mesma reverência, o mesmo respeito e o santo temor à palavra do Senhor. Então vamos fazer isso. Diz assim o texto: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: visto que fez a pérfida Israel, foi a todo monte alto e debaixo da árvore frondosa, e se deu ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que mergulhou na sua prostituição, consumiu a terra, porque adulterou, falando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente diz o Senhor. Disse o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e disse: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Não somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te constituíste com os estranhos e trataste toda a árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo, e vos tornarei um de cada cidade e 2 de cada família, vos levarei a Sião. Acusei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundo na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e nem se fará outra. Chamarão a Jerusalém de dons do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Vamos orar ao Senhor Deus. Curve sua cabeça. Pai Celestial, nós te pedimos nesta noite, ajuda-nos a compreender a tua santa e inerrante palavra. Dá-nos ouvidos atentos, ó Pai, olhos abertos e corações sensíveis para ouvir a tua voz. Rogamos que o teu Espírito nos conduza ao arrependimento verdadeiro por causa da tua palavra. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, o que eu queria falar nesta noite com os santos é sobre filhos rebeldes, mas que podem ter seus corações transformados. Quando a gente fala de filhos, talvez você já deve ter lembrado algumas palavras que os pais diziam para nós quando nós éramos crianças. Eu sei que com o passar do tempo, os pais modernos mudam as expressões, mas no final querem dizer a mesma coisa, porque vai falar o que está no coração. Eu não sei quantas vezes você que é pai hoje, quando o filho ouve do seu pai dizer o seguinte: ô menino atentado, esse menino não para nunca,
esse menino não obedece nunca. Você já deve ter ouvido isso se você é um menino normal na casa de seus pais. Mas hoje os pais, com medo de falarem isso, eles parecem tão místicos que eles mudaram a expressão que diziam que os pais ouviam dos seus pais para outra que ainda criam que é pior do que o que nossos pais diziam. É quando você quer dizer isso, mas você muda a frase, ô menino abençoado. E na verdade, você não vê isso, seus lábios dizem isso, mas seu coração não está dizendo isso. Porque como é que pode ser abençoado um filho que é rebelde, um filho que é infiel, um filho que teme aos seus pais? Como é que ele pode ser chamado de bênção se o caminho da bênção de um filho é honrar pai e mãe no Senhor? Como é que nós podemos dizer que ele é uma bênção se em vez de falar a verdade ele mente e em vez de obedecer ele desobedece? Como é que nós temos coragem de dizer isso, que ele ainda é uma bênção? Bom, com isso em mente, queridos, eu queria pensar um pouquinho nesse texto. Aqui nós temos um quadro que os irmãos já sabem. O divórcio já foi anunciado. O noivo disse que queria o divórcio. Nós vimos isso na semana passada. E nós vimos que o noivo que anunciou o divórcio, nós também vimos que esse divórcio poderia ser resolvido à luz da nova aliança, do pacto em Cristo Jesus. Mas aqui, irmãos, estamos num cenário que ainda é triste, ainda é lamentável. E eu quero discorrer desse texto e fazer algumas aplicações para nós nesta noite, caminhando, olhando o que o próprio texto diz. Vejamos em primeiro lugar, olhando o contexto, a realidade espiritual de Judá. E aí a pergunta que nos vem à mente, qual é a realidade espiritual de Judá? A realidade espiritual de Judá, meus irmãos, ela é pesada. É uma realidade de prostituição espiritual. Nós podemos ver isso, porque quando nós lemos no capítulo 3, no verso 6, o Senhor vai dizer assim em Jeremias: disse mais o Senhor nos dias do rei Josias. É bom lembrar, irmãos, que Jeremias, ele começa a pregar pelo menos 100 anos depois da queda do reino do norte, a saber, Israel, no período de 622 a.C. E sobre esse rei, sobre esse trono, havia um homem que é destacado aqui na passagem, que é o homem chamado Josias. Este homem foi um bom rei. Este homem, ele começou aquilo que nós conhecemos de uma das maiores reformas dos dias de Israel, de Judá. Mas mesmo que aquela reforma toda tenha acontecido, mesmo que ele tenha limpado o templo, mesmo que tenha achado as escrituras, mesmo que ele tenha conclamado o povo a orar e a jejuar, nós vimos a grande realidade. Aquele povo amou a reforma, mas aquele povo não tinha um coração no Deus que fez a reforma. Aquele povo, irmãos, era um povo que estava longe do Senhor. O rei Josias, ele chamou o povo de volta. O povo até praticou as práticas que eram daquela época, voltaram para o templo, começaram a ouvir a leitura das escrituras, mas o coração estava longe de Deus. E é dentro desse contexto, irmãos, que o autor nos anuncia que o Senhor fala nos dias do rei Josias. E é interessante olhar, irmãos, porque no dia do rei Josias, a cena que aparece é uma cena, como eu falei agora há pouco, pesada. Era uma realidade espiritual arrasadora. Porque veja o que Deus diz através do seu filho, o qual ele manda anunciar. Ele vai dizer o seguinte: viste o que fez a pérfida Israel? Meus irmãos, veja esse cenário. O Senhor Deus diz a Jeremias: vai lá e anuncia. Diz a eles o que fez a pérfida Israel. O que foi que ela fez? Ela foi a todo monte alto, debaixo da árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. Meus irmãos, a imagem é pesada, a imagem é muito cara, porque a cena dessa prostituição espiritual é um contexto pesado. O que Deus está dizendo a Jeremias? Jeremias diz ao povo de Judá que o povo de Israel fez isso. Ele deixou de me seguir, ele deixou de me adorar, e ele foi a todo monte, ele procurou todo lugar de prostituição espiritual, ele se deitou debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda a prostituição. E queridos irmãos, isso é muito sério. E por que é muito sério? Porque a gente vive num contexto, irmãos, e num ambiente que a gente até fala assim como esse povo aqui nesses dias. A gente diz assim: olha, não, toda religião é boa. Irmãos, nós falamos assim: toda religião leva para Deus.
E o pior, irmãos, é que essa mentira é tão satânica, ela é tão perversa, que nós até, porque a igreja, por não ser de uma seita ou de uma religião qualquer, só porque ela anuncia-se ou se postula como uma igreja evangélica, nós achamos que podemos entrar e ficar. E aqui, meus irmãos, é interessante olhar que o Senhor Deus já diz o seguinte: olha, esse é o quadro de Israel. Judá, olha o quadro de Israel. E o que é interessante, irmãos, que a partir daqui já podemos ter um primeiro princípio. E qual é o princípio? Qualquer adoração que não seja uma adoração ao Deus verdadeiro, conforme Ele demanda ser adorado e descreve nas Sagradas Escrituras, é prostituição espiritual. Qualquer ritual, queridos, criado em outra igreja, ainda que tenha o nome de evangélica, e que não é demandado pelas Escrituras ou como princípio regulador de culto, é prostituição espiritual. Então, meus irmãos, veja que os primeiros capítulos aqui de Jeremias, eles são proferidos nesse reinado de Josias, esse que foi o último rei piedoso de Judá. Ele que promoveu uma grande reforma espiritual, ele fez o povo ouvir a palavra, ele fez o povo buscar e restaurar o culto verdadeiro. No entanto, queridos, o povo, apesar da liderança fiel, continuava em idolatria e pecado. E aqui, meus irmãos, isso nos faz lembrar outra coisa que precisa chamar a nossa atenção aqui, é que o fato de ter bons líderes, o fato de ter um bom culto, regido pelas Escrituras, ele não quer dizer que o povo que se congrega nele está realmente comprometido com a glória do Senhor. O que isso quer dizer então? É necessário que não somente a liderança, não somente que a liturgia seja correta, mas é necessário que o povo que frequenta essa igreja, o povo que se congrega segundo as Escrituras, ele seja um povo que abrace pela fé essa verdade primordial para a vida. Meus irmãos, é assim que Deus começa. É assim que Deus, como povo fiel, denuncia a infidelidade da sua esposa e a expõe, queridos, com seriedade, por causa do seu pecado. Ela vai a lugares altos, ela vai a árvores frondosas, ela tem ritos misturados, ela usa amuletos, ela usa sincretismo, tudo isso é adultério espiritual. E nós, queridos, quantas vezes misturamos misticismo, superstição, toques culturais, com a fé bíblica, como se pequenas crendices ou hábitos religiosos pudessem substituir a obediência sincera. É desse contexto, então, queridos, que não só que é esse contexto, não somente nos mostra a realidade espiritual de Israel, que é pesada, o contexto também ele desmascara também o arrependimento de fachada. Queridos, eu não sei, né, pensando aqui, eu falei agora há pouco de criança, mas eu quero usar também as crianças, mas eu sei que isso não é uma realidade só de vocês, crianças, tá bom? Essa é uma realidade de adolescentes, jovens e adultos. Nós muitas vezes, irmãos, gostamos de mascarar o nosso arrependimento. Às vezes nós fazemos como as crianças, quando o pai pega o cinto, pega a vara, e no meio do desespero, porque não quer sentir a dor do peso daquela vara, chorando, diz: não, eu nunca mais farei isso. Quantos de nós já não dizem isso no desespero? Isso não é arrependimento. Pelo contrário, isso é uma mentira. Mas, irmãos, quando nós olhamos aqui o contexto, Deus não só anuncia que essa geração ela é uma geração que vive uma prostituição espiritual, mas Ele desmascara também que essa geração é uma geração que vige um arrependimento. Ele vai mostrar, Ele vai tirar a máscara desse povo. Porque, meus irmãos, Deus havia prometido em Deuteronômio capítulo 28, os irmãos sabem que aquele que fosse abençoado, ele seria bendito, e aquele que desobedecesse seria maldito. E naquele contexto, o Senhor havia prometido que no tempo certo, Ele traria chuva e Ele traria bênçãos, mas também ao povo que desobedecesse, Ele também traria o quê? A sequidão de estio, Ele traria a disciplina, e assim o Senhor faz. Quando nós olhamos esse contexto, irmão, nós podemos lembrar
que o Senhor Deus fala com esse povo, e esse povo, ele com a fronte de prostituta, ele vai falar assim, quando nós vimos semana passada, eles vão até chegar a dizer, a chamar o Senhor de meu pai, eles vão chamar o Senhor de meu amigo, desde a mocidade, mas eles persistem no erro, eles persistem no engano, eles andam sem rubor, eles andam sem vergonha, eles andam sem quebrantamento, eles andam cheios de pecado, achando que o fato de manter uma postura séria, sisuda, mostra uma piedade. Aqui, meus irmãos, nós podemos ver que o Senhor Deus está lembrando o mau exemplo de Israel, que é o reino do norte, a quem deu carta de divórcio por adultério. E notem, meus irmãos, que a irmã traiçoeira, Judá, viu tudo isso e não temeu. Meus irmãos, é como se você estivesse vendo que aquele irmão que estava selado no culto um dia, agora está no mundo. É como se você visse a filha de um irmão seu engravidada porque amou o século, mas você acha que com você não vai acontecer se você der uma concessão. O Senhor Deus está dizendo aqui, meus irmãos, e por isso ele desmascara essa falsa piedade, esse falso arrependimento, porque ele vai dizer que aquela nação de Judá, ela viu tudo isso, ela não temeu, mas antes, pelo contrário, ela contaminou a terra com a sua prostituição. Judá se entregou. Porque é isso que diz no verso 7, olha o que ele vai dizer: depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei, disse o Senhor falando, que ela voltaria para mim, mas ela não voltou. A sua pérfida irmã fez o quê? A sua pérfida irmã Judá viu isto, quando por causa de tudo isso, que por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei a carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Irmãos, veja a cena triste. O Senhor Deus está desmascarando Judá. Judá era para olhar Israel e dizer: eu não quero isso comigo. É como um pai que olha a tragédia de uma família e ele preocupado diz: eu não quero isso com a minha casa. É como uma esposa fiel que vê a tragédia de uma família e diz: eu não quero isso. É como um filho que vê a tragédia dos pais e diz: eu não quero isso. É mudança de atitude. Mas não, irmãos, continuamos na mesma situação. E Deus está o quê? Desmascarando esse cenário de um falso arrependimento. Ele está destruindo essa fachada. E aqui, meus irmãos, cabe uma lição para nós. Exemplos históricos e bíblicos. Aí vem um princípio que nós devemos lembrar, que exemplos históricos e bíblicos não nos salvam. A história de Israel não era para salvar Judá, mas a história de Israel, meus irmãos, era para levar a uma mudança e uma transformação no fundamento do temor daquele que corrige. Irmãos, olhar o juízo sobre os outros sem examinar o próprio coração é caminhar para a mesma ruína. Judá até ensaiou o retorno, mas veja o que diz o verso 10: apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente diz o Senhor. Aquele povo até ensaiou, não, a mensagem foi dura, o coração, é como se nós falássemos hoje, meu coração até passou, quando acabou o culto, saiu assim, contristado, que mensagem dura. Ou como os jovens brincando comigo, falam algumas vezes: pastor, foi um cesto solapada. Mas meus irmãos, não adianta ter a lapada se não há transformação. É manter a máscara. Então, o que o Senhor Deus diz? O Senhor Deus diz, eles até ensaiaram, eles até pensaram em voltar. Diz o verso 10, ele vai dizer, olha, ele, apesar de tudo isso, ele não voltou de coração. Continuavam lá congregados, uma vez depois no capítulo 7, no capítulo 8, eles continuam frequentando o culto, eles continuam dizendo: não, nós temos o templo, eles continuam dizendo: temos o profeta, temos o sacerdote, temos a lei. Mas irmãos, eles não têm o coração quebrantado diante do Senhor. Eles não voltaram de todo o coração, eles voltaram de maneira fingida. E esse é o contexto. É um contexto de uma realidade dura,
que é desmascarada pelo Senhor. A vida desse povo era uma vida de prostituição espiritual. Mas, meus irmãos, a condição espiritual de Judá, isso quando olha a história, mas quando a gente vai continuar olhando mais adiante do verso, olhando um pouquinho mais adiante, a primeira coisa que nós vamos ver e perceber, irmão, desse cenário, dessa condição espiritual, é que no verso, ainda continuando, nós vemos do verso 6 ao 11, nós vamos perceber um outro quadro. É que o nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento, deve ser um relacionamento de exclusividade. Irmãos, não, o contexto não só mostra que é uma prostituição espiritual, o contexto não somente mostra um arrependimento de fachada, onde o Senhor desmascara, mas esse contexto também nos mostra, irmãos, que nós somos chamados para ter um relacionamento de exclusividade. Meus queridos, um noivo, um esposo e uma esposa não pode ter relacionamento dividido. O relacionamento é de exclusividade. É esse que nós podemos ver no contexto. É o que olhamos aqui nesse texto. Por isso o Senhor usa a figura do casamento. O casamento, irmãos, é uma relação de exclusividade. É um esposo e uma esposa, um marido e uma mulher. E não pode haver mistura dessas coisas. É macho e fêmea. E assim, meus irmãos, Deus também não aceita coração dividido. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele está dizendo no verso 10. Ele vai dizer, ele voltou, mas não voltou de todo o coração. Querido, se há uma questão que Deus está trabalhando, é que Judá não está vendo isso. A prostituição está evidente. A falsa piedade está sendo vista, porque não há arrependimento e não há exclusividade. O povo volta, mas o povo volta de maneira o quê? Fingida. É como aquele esposo ou aquela esposa que pede perdão porque cometeu um adultério e diz que não vai cometer mais, mas continua com comportamentos estranhos. E aí, meus irmãos, o Senhor Deus é muito exigente. Ele não admite, irmãos, coração dividido. É por isso que o Senhor Jesus é muito claro em dizer: quem não é por mim, é contra mim. Só existe uma condição, irmãos, para vivermos diante do Senhor. E essa condição é de exclusividade. Olha o que diz o verso 11. Disse-me o Senhor: já a perto de Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. E aí, meus irmãos, é interessante olhar isso, porque vai dizer, como é que pode? Judá foi tão perversa e agora é mais justa. Porque, querido, porque quando você olha a vida do outro, vendo a desgraça que está, e Deus está falando ao teu coração, e você não muda, você se torna pior do que o outro. A cada domingo que nós estamos aqui, quando eu falo, e quando você escuta, nós seremos julgados por isso. O Senhor, ele exige exclusividade. Então, meus irmãos, Jesus faz o que? Ele chama Jeremias, diz assim o texto, a Jeremias nos dias de Josias, a despertar Judá, a despertar, mostrando para ela que prostituição não agrada o Senhor, coração dividido não agrada o Senhor. O relacionamento com o Senhor deve ser de exclusividade. Só que, meus irmãos, ainda que Deus tenha dito que Israel foi destruída, Judá achou que com ela seria diferente. Você já parou para pensar, irmãos, que todos aqueles que dizem assim, comigo é diferente, no final nunca é diferente? Só vai ser diferente quando nós fazemos a vontade do Senhor. Então, quando a gente vê isso, Deus deu a carta de divórcio a Israel. E agora Deus mostra que Judá caminhará no mesmo caminho. É interessante observarmos que o comentarista cristão Henrique Billinger, ele diz o seguinte: ele observou que Judá não pensou que a destruição de Israel lhe dizia respeito. Assim também, nações modernas seguem o mesmo caminho, ignorando o que acontece quando se abandona a palavra de Deus. Você já pode pensar o que está acontecendo na sua vida só porque você abandonou a palavra de Deus? Então Jeremias diz no verso 10, esse povo voltou, mas ele não voltou de coração. Havia reforma externa, mas sem arrependimento genuíno. Tudo era aparência
de piedade. Charles Feinberger diz o seguinte: seus clamores em mero serviço de lábios eram clamores em mero serviço de lábios, pois continuavam em sua maldade. Às vezes você está cantando aqui na igreja tão fervorosamente, você pode até chorar, mas ao final, queridos, muitas vezes, quando termina o culto, nós voltamos a fazer a maldade que estamos acostumados a fazer. Deus declara que Judá é pior do que Israel. Irmãos, nós podemos ser pior do que Judá e Israel. Depois de mais de 2000 anos, nós podemos ser pior do que eles. Porque Judá e Israel pecaram contra os maiores privilégios que eles tiveram. O templo, os reis davídicos, e viram o exemplo do norte, mas não aprenderam. E nós, irmãos, por que pode ser pior? Porque nós já temos a Cristo. Nós já sabemos o que Ele fez. E, no entanto, nós nem consideramos isso. Assim como hoje, irmão, nós precisamos muito mais do que somente buscar a igreja fiéis. Nós precisamos muito mais do que buscar uma boa pregação reformada. Nós precisamos muito mais do que buscar um culto reverente. Nós precisamos transformar nosso coração pelo caminho do arrependimento. Muito bem, se esse é todo o contexto de prostituição espiritual, desmascarar a falsa piedade e um chamado à exclusividade que não existe, então, a pergunta que podemos fazer no texto é: como é que nós podemos fazer então? Como é que eu posso largar a prostituição espiritual? Como é que eu posso então desmascarar essa falsa piedade e ter uma vida de arrependimento? Como é que eu posso ter um relacionamento exclusivo com o Senhor? O que é preciso fazer para esse cenário tão pesado que há na vida de Judá e de Israel e que também pode estar na minha? Meus irmãos, para poder fazermos isso é preciso seguir um caminho. E qual caminho é esse? É o caminho da volta. E qual é o caminho da volta? O caminho da volta é o caminho do arrependimento. Se nós olharmos, irmão, me permito usar aqui uma ilustração das próprias Escrituras. Se nós olharmos o filho pródigo, primeiro ele pediu a sua herança, que não lhe pertencia porque seu pai ainda não havia morrido. Depois que ele pega a herança, ele vai para uma cidade distante, porque ele se afasta dos seus pais. Depois ele vai se relacionar com pessoas que são estranhas à lei, ao pacto, porque ele sai da região de Jerusalém, de Judéia, do povo de Israel, e vai para cidades longe. E depois ele vai viver o quê? Dissolutamente. A chegar a um ponto que de repente parece que ele não tem cidade, ele não tem casa, ele não tem amigo, ele não tem comida, ele não tem dinheiro, ele não tem lugar. E o único lugar que ele encontra é o lugar da humilhação. Ele vai ficar no lugar onde talvez, possivelmente, ele vai ter a oportunidade de comer quando lhe der a comida dos porcos. Mas sabe o que ele faz? Diz o texto, que caindo em si, ele diz no seu próprio coração: vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou dizer para ele que eu pequei contra os céus e contra ele. E vou dizer para ele que eu não sou nem digno de estar na sua casa, que ele me trate como um dos seus trabalhadores. Irmãos, qual é o princípio para sair de uma frieza espiritual? Qual é o princípio para sair da rebeldia, da insubmissão, da prostituição, para desmascarar essa falsa piedade que vivemos, se não é o caminho de volta? Então, como é que se dá o caminho de volta? Em primeiro lugar, irmãos, nós podemos perceber que do verso 12 ao verso 14, o caminho da volta começa pela pregação da palavra que chama ao arrependimento. Irmãos, vejam o que diz o texto. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com estranhos, debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Olha o que diz o verso 14: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade, e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Irmãos, o caminho do arrependimento começa pelo ouvir a palavra do Senhor.
Meus irmãos, Deus espera de nós, o que Deus espera daqueles a quem Ele amou, daqueles a quem Ele salvou? O verdadeiro arrependimento. E o arrependimento, irmãos, nós vamos ver, nós vamos perceber que é um caminho de volta. E nesse processo do caminho de volta, é preciso que haja a proclamação da palavra que confronta o nosso pecado. É isso que Deus está dizendo. Jeremias, vai lá. Jeremias, mostre qual é a condição. Jeremias, mostre o quadro. Jeremias, mostre o pecado. Jeremias, veja essa condição deplorável, miserável e desgraçada que estão vivendo. Mas Jeremias, diz àquele povo que há uma possibilidade da volta. E a possibilidade da volta, Jeremias, é com a pregação da palavra. Vai lá e diz assim: disse o Senhor. Irmãos, percebam isso. A primeira coisa para que se encontre o caminho no processo do arrependimento, é preciso que haja a proclamação da palavra. Olha o que Deus diz: volta, ó Israel, diz o Senhor, não farei cair sobre vós o meu rosto irado, porque sou misericordioso. Mesmo após o juízo, irmãos, Deus oferece esperança pela proclamação da palavra. Ainda que a palavra doa no seu coração, ainda que você ache que foi duro demais, essa palavra que é dura, irmãos, é o martelo que esmiuça a penha. É essa palavra, irmãos, que vai poder quebrantar o coração. A mensagem desse contexto aqui, irmãos, é uma mensagem onde deixa claro que o caminho para o arrependimento começa em ouvir a palavra de Deus. Estes versículos, irmãos, apresentam a essência do ensino de Jeremias sobre o assunto, mostrando que a reconciliação entre o arrependido e o Senhor é uma possibilidade, desde que ouça a palavra de Deus. Irmãos, e quantos de nós estamos no culto e não ouvimos a voz do Senhor? É por isso que Tiago diz: não sejais meramente ouvintes, mas praticantes da palavra, porque é evidente de que eu ouvi, entendi e compreendi a prática da mesma. Irmãos, nós somos uma geração que vivemos no automático. É automático vir para o culto, é automático ir para casa, é automático cantar, é automático ler a Bíblia. Mas, irmãos, nós somos mais do que isso. Deus nos chama para voltar ao Senhor. Quando olhamos, irmãos, vejam e me permitam ilustrar, porque eu penso que é uma das ilustrações mais ricas das Escrituras. Talvez você lembre de outras, mas para mim ela tem esse aspecto. Quando olhamos Atos 2,37, nós vemos Pedro pregando aquele sermão num contexto onde ele é acusado de embriaguez com os discípulos. E ele vai falar, e o Espírito de Deus faz com que o povo escute a mensagem. E aí, meus irmãos, veja a ação da Trindade, porque é o Espírito de Deus aplicando a palavra no coração daquele povo. E aquele povo, quando vê a proclamação, meus irmãos, e a proclamação era dura, a proclamação era pesada, porque Pedro vai dizer: vocês mataram o Cristo, vocês o crucificaram, vocês o humilharam, vocês o colocaram no madeiro, mas Deus o ressuscitou. E aí, nessa mensagem, meus irmãos, depois de ouvir esse sermão, vejam o que aquela multidão diz em Atos 2,37. Ouvindo eles estas coisas, diz o texto, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? De certo, irmão, talvez se perguntasse isso para nós, talvez nós poderíamos dizer o seguinte: olha, mude de vida, mude de roupa, faça discipulado, mude cor de cabelo ou coisa parecida. Mas não, irmãos, aquela proclamação que falou do propósito redentivo de Deus aos homens, que concretizava a história da redenção em Cristo, que era aplicada pelo Espírito Santo, fez com que Pedro dissesse outra coisa. Sabe o que Pedro diz para aqueles convertidos? Através de uma mensagem cristocêntrica, ele diz o seguinte: arrependei-vos, sede batizados e salvai-vos dessa geração pecaminosa. É a evidência, irmão, de um novo nascimento. É uma evidência de um compromisso com Cristo. O arrependimento vem pela proclamação da palavra. E, meus irmãos, a pregação da palavra ela deve ser cristocêntrica. Eles ouviram a respeito de Cristo, a respeito dos atos de Cristo. Eles ouviram sobre o ministério de Cristo. Eles ouviram sobre a morte de Cristo. Eles ouviram sobre a ressurreição de Cristo. Eles ouviram sobre a exaltação de Cristo. E a mensagem final é que aquele que nasceu de novo, que o coração foi ferido com o aguilhão da palavra de Cristo, ele deve se arrepender, ele deve ser batizado e ele deve salvar-se dessa geração pecaminosa. Ou seja, não deve ter compromisso com o mundo e nem com as coisas que o mundo oferece. É isso que Jeremias está dizendo. É isso que Cristo está dizendo. É isso que o Senhor Deus diz. E talvez você vai perguntar de novo. E aí vem a pergunta: como voltaremos? Jeremias menciona as etapas do caminho da volta.
E aí, meus irmãos, eu quero dizer, a proclamação da palavra é que faz o homem voltar. E aí você vai dizer, tá, pastor, eu ouvi, é a proclamação da palavra, está ardendo no meu coração. Não foi isso que os discípulos disseram? Com fugida, eles disseram, o que faremos? Talvez você vai perguntar, o que eu devo fazer então? E aí Jeremias diz para nós 3 coisas que devemos fazer no caminho do arrependimento. Quando a palavra é proclamada e seu coração é incomodado, e você entende, irmãos, pelo Espírito de Deus, e o convenceu do seu pecado que você precisa voltar, então, o primeiro princípio, deixa eu dizer para você, todo o caminho de volta, ele começa com um chamado divino. Irmãos, o caminho de volta para casa começa com um chamado de Deus, que é a proclamação da palavra. Senhor, você diz, como eu posso voltar? Querido, você não vai voltar por força própria. Sabe aquele tipo de crente, eu vou usar a expressão aqui, ele diz que ele não frequenta a igreja, ele não lê a Bíblia, ele não ora, não aceita ser corrigido, não aceita ser exortado, não aceita ser demonstrado. E quando ele aparece na igreja e você diz assim para ele, olha, que bom te ver, seja bem-vindo, ele fica irritado, você pode ter certeza, esse aí não está nem um pouquinho disposto a ouvir o que Deus tem para falar. Irmãos, olha o que diz o verso 12, olha o que Deus diz a Jeremias no verso 12. Vai, pois, e apregou esta palavra. Irmãos, o caminho de volta passa por ouvir. Se aquele povo não ouvir o que Deus diz, ele não vai voltar. Pais, se os nossos filhos não ouvirem a palavra, eles não vão andar no caminho do Senhor. E nós mesmos, pais, se nós não ouvirmos a palavra do Senhor e enchermos nosso coração, nós não vamos conseguir ser instrumentos da graça salvífica, da história da redenção na vida dos filhos, porque nós não estamos ouvindo. Então a pergunta é, faz quanto tempo que a gente não ouve a palavra? Você até lê. Quem sabe você passa amanhã quando vai fazer uma faxina em casa, ou quando você está lavando o carro, ou quando está limpando o quintal, você põe um fone, ou quando vai caminhar, põe um fone no ouvido e ouve um sermão do Spurgeon. De Spurgeon. Mas ao final, irmãos, quando você ouviu o sermão do Spurgeon, você fez o quê? Você agradeceu a Deus por ter sido confrontado pelo seu pecado? Ou você disse, que sermão, esse homem era de paz? Não é assim que a gente faz? Eu tenho certeza que se Spurgeon ouvisse você elogiando, ele ia ficar muito bravo com você. Porque nenhum sermão que Spurgeon pregou, e que nenhum sermão que os profetas pregaram, ou que os apóstolos pregaram, não era para que eles fossem vistos, mas era para que Cristo fosse manifestado na vida dos outros. Irmãos, o caminho do arrependimento é esse. É ouvir começa com a proclamação, que nos faz ouvir a voz do Senhor. Sabe o que Paulo diz aos Romanos? Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E mais uma vez, irmãos, olha no verso 14, olha o que Pedro, ou melhor, olha o que Jeremias vai dizer: convertei-vos, ó filhos rebeldes. Essa palavra converter, irmãos, é interessante, porque ela tem 3 vezes no mesmo versículo, porque ela vem da mesma raiz shod, que é da expressão da língua hebraica. Convertei-vos é voltar. Aí ele fala, filhos rebeldes, porque eu vosso esposo vos tomarei também voltar. Eu trarei de volta. E cada um da sua cidade vos levarei, trazer de volta. Então, meus irmãos, só muda um pouquinho, mas a ideia é o quê? Nós somos chamados, irmãos, à mudança, a voltar. E veja, irmãos, o caminho de volta é pela proclamação da palavra e ouvir a voz do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? É a voz do Senhor quem guia o caminho. É a voz do Senhor que nos faz andar no pasto verdejante. É a voz do Senhor que é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Como é que você vai andar em retidão de vida sem ouvir a voz do pastor? É isso que o Senhor vai dizer para Jeremias. Jeremias diz para aquele povo que eles precisam ouvir a voz do Senhor. E o caminho é esse. A igreja tem que proclamar. Por isso que o irmão vem todo domingo. E por isso que estamos aqui. Precisamos ouvir a proclamação da palavra. Porque a proclamação da palavra, irmãos, o seu papel vai trazer o arrependimento e ao caminho de volta ao Senhor. Em segundo lugar, irmãos, se nós temos o primeiro caminho, é um chamado divino, o segundo caminho para o arrependimento não é só ouvir o chamado, mas é voltar para a voz que chama.
Porque no verso 14, a primeira coisa que nós vemos aqui é convertei-vos. Aí é interessante, irmãos, olhar, porque do verso 14 ao 17, a temática é essa. A primeira coisa que se caminha no procedimento é preciso que haja proclamação. A segunda coisa que nós podemos ver, irmãos, é um voltar. E o voltar, sabe, começa com o quê, irmãos? Com confissão de pecado, que nos leva à comunhão com Deus. Porque olha o que diz assim, verso 15: dá-vos-eis, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando multiplicares os vossos e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes divirá a mente, não se lembrarão dela e nem dela se dirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, e nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do coração maligno. Irmãos, o caminho de volta é voltar e voltar para o Senhor. Não é voltar para eu quero voltar, pastor, eu quero voltar para o ministério de louvor, eu estava tão bem. Eu quero voltar, me coloca na sala de aula, porque lá quando eu estava dando aula, eu estava tão bem. Sabe o que é, pastor? Eu estou precisando de um propósito. Eu queria, desde o dia que o Senhor Deus te chamou das trevas para a maravilhosa luz, Ele já te deu um propósito. E o seu propósito é viver para a glória do seu nome. Se alegrar nele, se deleitar nele. E aí o Senhor está dizendo aqui, olha, olhando assim, Ele está dizendo, olha, volta. Ou seja, tudo que te afastaste, volta para mim. O arrependimento, irmãos, é mudar de direção. É deixar o caminho do pecado e voltar ao Senhor. Parker vai dizer o seguinte, é uma mudança de mente que resulta numa mudança de vida. Não é uma obra para conquistar a aceitação de Deus, mas a resposta da fé. O caminho de volta, irmãos, não é um caminho para aceitar, não é um caminho para conquistar a aceitação de Deus. O caminho da volta é uma resposta à fé. Arrependimento e fé, irmãos, são duas faces da mesma moeda. Quem crê em Cristo se volta contra os pecados e vai para Deus. Pedro nos diz, arrependei-vos em Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Meus irmãos, o Senhor ainda faz uma promessa maravilhosa. Daqui a pouco o Senhor Deus diz que vai levar esse povo a Sião. Nós sabemos, irmão, que Sião e Sinai são dois montes que são muito presentes nas Escrituras. O Monte Sinai nos faz lembrar do Êxodo, no capítulo 19, quando Deus aparece, aquele povo está cheio de temor por causa do trovão, do fogo e da voz do Senhor, do anúncio das tábuas da lei. Mas Sião também, como diz o autor dos Hebreus, acontecerá a mesma coisa. Haverá trovão, haverá uma voz poderosa, e aqueles que amam o Senhor, que se voltaram e que se arrependeram dos seus pecados, estarão lá naquele dia contemplando. O Senhor está dizendo, eu te levarei para Sião, eu te levarei para estar comigo, mas é preciso se arrepender. Irmãos, nós somos lembrados que o povo do norte e aqui o povo do sul, eles abandonaram o lugar sagrado, eles viveram o secretismo, eles viveram o baalismo ostensivo, mas aqui Deus faz o que? Deus chama para eu vou usar a expressão com muito cuidado, mas para a conversão de um povo, a uma unidade de um coração ao sagrado. Sião, meus irmãos, era o centro da adoração. Deus está dizendo, eu vou levar vocês para o centro da adoração, onde vocês vão ter comunhão comigo, onde vocês vão ter comunhão verdadeira, onde vocês adorarão e onde a reforma do seu coração será alcançada. Irmãos, é do contexto do culto, é diante da palavra de Deus, é diante da voz do Senhor, é diante do seu chamado que o nosso coração é restaurado. E qual é a aplicação, irmãos, para nós? O caminho do arrependimento passa pela confissão dos pecados. Olha o que ele diz, o seu coração não será mais maligno. Querido, todo arrependido tem que confessar seu pecado. Todo arrependido tem que confessar seu pecado. É isso que Jeremias vai dizer no 13. Então somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Reconhece que te prostituíste com estranhos debaixo de árvores frondosas. Não deixe os ouvidos à minha voz. Reconheça o teu pecado. É isso que Deus está dizendo. Irmãos, nós somos uma geração que não reconhece pecado. Nós somos uma geração que não peca. Você já parou para pensar? Nós somos tão perfeitos que eu não sei nem por que nós estamos aqui. Nós temos, irmãos, uma soberba exposta.
nós andamos apegados a boas leituras, a um apego a uma denominação, a apego a uma religião, apego à formalidade do culto, mas irmãos, e no final nosso coração não houve transformação, porque não há confissão de pecados. Meus irmãos, não há arrependimento verdadeiro sem que eu admita que eu sou culpado. O arrependimento que diz não é nada demais é falso. Quantas vezes, irmãos, a gente está confrontando um filho ou um irmão e ele vai chegar assim, não, mas também não é assim, não foi tão somente assim, não é tão ruim assim, foi só uma besteirinha, irmãos. São as besteirinhas que nos derrubam. Nós temos que fazer, irmãos, como um filho pródigo como Davi. Peguei contra o Senhor. Somente contra o Senhor eu peguei. Você se vê como pecador que precisa da graça de Deus? Você consegue ver a si mesmo? Tirar a trave do olho, examinar seu próprio coração? O terceiro caminho é do arrependimento, irmãos. O arrependimento passa por ouvir a voz do Senhor. O arrependimento passa por confessar o pecado, mas o arrependimento também passa por uma nova conduta de obediência a Cristo. Quando a gente olha aqui, o Senhor vai falando, volta, eu te tomarei, eu te lavarei, eu te levarei, eu te conduzirei a Sião. Irmãos, o Senhor está chamando a uma obediência. O arrependimento, irmãos, não é somente lamentar o pecado, mas é produzir frutos de obediência. É isso que João Batista diz. Produzir, pois, frutos de arrependimento, Lucas 3:8. E a mesma coisa que Jesus diz em Mateus 3:8. Produzir, pois, frutos de arrependimento. Meu querido, o arrependimento, ele é uma mudança de vida. De uma desobediência para a obediência. O arrependimento abandona os velhos atos e abraça novos, que é o caminho da santidade. Veja o que Deus disse: se você se arrepender, tornar-vos-ei, olha, cada um de uma cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. É isso que Deus diz, mude atitude. Deus está chamando a uma mudança, irmãos. Nesses dias nós temos ouvido tanto isso. Nós nunca tivemos uma séria exposição, tanto que falamos só de pecado, 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 pecado. Por que será, irmãos? Por que será que Deus conduziu a nós, o povo de Deus, a ouvir Jeremias? Nós somos chamados, irmãos, ao caminho de volta de obediência. A voz do Senhor, irmãos, quando ela é ouvida, ela deve nos constranger, ela deve nos fazer pensar que nós precisamos obedecer. Como é que você diz que é crente, mas não obedece? Quando o seu pai pergunta uma coisa, ou quando o seu irmão fala uma coisa, e você está vendo uma vida que ninguém pode se meter, existe o respeito, ninguém pode falar qualquer coisa. Irmão, nós somos uma geração que criou, precisa de uma situação pior do que do povo de Judá e Israel. Nós vemos uma prostituição espiritual devastadora. Nós não temos mais sensibilidade à voz do Senhor. O Senhor está dizendo: volta, volta, volta e eu vos tornarei, volta eu vos salvarei, volta eu vos perdoarei. Irmãos, nós não queremos voltar, porque nós achamos que isso não vai acontecer conosco. Nós até achamos que somos melhores, estamos sentados na nossa arrogância, no trono da nossa soberba, quando nós deveríamos estar humilhados de joelho diante daquele que é todo poderoso, a saber, o Senhor nosso Deus. E qual é o ponto aqui, meus irmãos? É que o povo é incapaz de prover cura para os seus próprios pecados. Irmãos, você não tem como prover cura para o seu pecado. Só quem pode prover cura para o nosso pecado é o Senhor. Por isso que precisamos voltar para Ele em obediência. Sempre nós achamos que a obediência dói, mas pelo contrário, meus irmãos, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aí vem uma pergunta terceira: quais são então as bênçãos do arrependimento? Se nós não gostamos disso. Bênção é o que a gente gosta. A gente gosta de ouvir falar, né? Quais são as bênçãos do arrependimento? Então vamos lá. Vamos pensar. No verso 15 até o verso 18 nós encontramos algumas bênçãos a respeito do verdadeiro arrependimento. E a primeira delas está no verso 15. O Senhor vai nos dar pastores que tragam conhecimento e entendimento de Deus. Olha o que diz o verso 15. Dar-vos-ei, o que, irmãos? Vamos ler juntos?
Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Irmãos, todo arrependido que ouve a voz do Senhor, que confessa o seu pecado e que caminha na obediência, ele vai ter o pastor que apacenta o seu coração com inteligência e conhecimento. E sabe quem é, irmãos? É Cristo Jesus, o Senhor, o supremo pastor, que veio nos resgatar quando estávamos perdidos, irmãos. Voltar para o Senhor é ser pastoreado por Cristo, irmãos. A maior dádiva do crente a maior dádiva de Deus para o crente é Ele mesmo. Meus irmãos, conhecer e desfrutar da presença de Deus, irmãos, é o privilégio que nós devemos ter. É por isso, irmãos, que nós devemos buscar. Olha o que ele vai dizer: eu vos darei pastor segundo o meu coração. Irmãos, veja o que Deus disse de Cristo no contexto do seu batismo: este é meu filho amado em quem me comprazo. Irmãos, porventura, não é o pastor segundo o seu coração? Não é Davi, irmãos, ainda que Davi seja um homem segundo o coração de Deus, ainda que Davi aponte para Cristo, e aqui Davi já não está mais. Meus irmãos, não somos nós pastores, ainda que Deus nos dê habilidade e entendimento e nos capacite segundo a sua graça para pastoreá-los. Mas, irmãos, o que Deus está dizendo é que se você voltar, Ele vai te pastorear. Porque, meus irmãos, a bênção do arrependimento é poder saber que nele, em Deus, nós teremos conhecimento e podemos desfrutar da sua presença e podemos ter no pastor fiel, Cristo, a palavra centrada em nossos corações. Segundo, irmãos, qual é a segunda bênção disso? É a frutificação espiritual. Olha o que diz o verso 16: sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundo na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Irmãos, veja o que Deus diz. No estado do arrependimento, que bênção preciosa, haverá frutificação espiritual. Os ídolos podem até prometer prazer, prometer paz, mas no final eles produzem destruição e vazio. Mas, meus irmãos, somente os que estão em Cristo Jesus são como árvores plantadas junto às águas. O arrependimento floresce, irmão, no deserto. E é interessante, irmãos, que se você prestou bem atenção no texto, aqui, meus irmãos, não precisará mais de arca, não precisará mais de ritual, porque todas as coisas foram completas em Cristo Jesus. Haverá frutificação na tua vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, diz as Escrituras, jamais terá sede. Irmãos, olha a rica bênção. Voltar para Cristo é saber que você vai frutificar espiritualmente, porque Ele é a fonte, Ele é o manancial, Ele é o pão da vida, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, irmãos. Não vai haver mais necessidade de arca, não haverá mais necessidade de se lembrar, porque, irmãos, nós temos Cristo Jesus, o Senhor. Veja, irmãos, teremos a presença de Deus, teremos a pessoa de Cristo, e no verso 16 e ao 17, nós vamos ver a terceira bênção de poder voltar para o Senhor. Nós teremos uma adoração espiritual verdadeira. É interessante olhar, irmãos, que diz assim, olha, no verso 16, não se lembrarão. No verso 17, eles vão dizer, naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do coração. Veja, irmãos, que coisa linda. Nós não somente não lembraremos mais das coisas passadas, mas o nosso coração não será mais duro. E nós sabemos, irmãos, como é que o coração duro é, né? Ele, olhando ao autor dos Hebreus, ele diz assim, hoje se ouvis a voz do Senhor, não endureçais o coração, como foi o povo nos dias de Meribá. Irmãos, a arca representava a presença de Deus, mas agora o foco não é o símbolo, e sim a realidade. Não é a sombra, mas a essência. Sabe quem é o foco agora, irmãos? É Cristo. O arrependido adora em espírito e em verdade. O arrependido experimenta a comunhão viva com Deus Espírito. Irmãos, veja, você pergunta, pastor, que bênção eu ganho me arrependendo?
Você vai ter um pastor que vai te pastorear. E esse pastoreio dele vai produzir no seu coração e no meu frutificação. E esse pastoreio vai nos fazer adorá-lo em espírito e em verdade. E o quarto princípio da bênção do arrependimento é que nós vamos participar da missão de Deus. Irmãos, veja o que diz o verso 18. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Irmãos, Jerusalém será chamada o trono do Senhor. E todas as nações se ajuntarão. E a visão missionária da igreja, irmãos, os povos ouvirão, o arrependido será incorporado, a colheita missionária acontecerá, porque a palavra diz: quão formosos são os pés daquele que anuncia a palavra do Senhor. O arrependido, irmãos, ele quer falar do que Deus fez, ele quer falar quem Deus é, ele quer falar da sua condição miserável. O arrependido não se esconde. Deus está dizendo: olha, naquele tempo clamarão, chamarão a Jerusalém do trono do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Anunciarão. Nós somos chamados para uma missão, irmãos. Nós não somos chamados para ficar aqui parados. Nós temos uma missão, nós temos um chamado. Sabe o que Jesus disse para os discípulos, quando chamou os discípulos? Vocês não serão mais pescadores de peixes, mas serão o quê? Pescadores de homens. E sabe o que ele diz depois, quando ele ia assunto aos céus? Mas recebereis poder sobre vós, e serão o quê? Minhas testemunhas. Talvez você pense assim: pastor, eu pensei que a bênção era outra, que a minha vida financeira ia mudar, que as minhas contas seriam pagas. Irmãos, aqui não é teologia da prosperidade. Aqui é a teologia centrada na pessoa de Deus, na obra de Cristo e no consolo do Deus Espírito. É isso que nós precisamos. Então, irmãos, como é que podemos concluir tudo isso? A pergunta que nós podemos fazer: se você recebeu o chamado de Deus para voltar, e Ele te disse que vai te dar vida abundante, comunhão verdadeira, e um lugar onde você vai morar, que é Sião. Então, como é que nós podemos aplicar tudo isso? E aí, meus irmãos, eu penso que a aplicação que nós podemos fazer, se os irmãos me permitirem mais um pouquinho da paciência, eu quero aplicar fazendo um paralelo desse texto com a Reforma Protestante. A mensagem de Jeremias que nós acabamos de ouvir, irmãos, ela ecoa no coração daquele povo chamado a uma reforma de coração. A mensagem, no ano de 1500 da reforma, também era a mesma coisa. Era uma reforma do coração. O profeta não proclamava o povo naquela época para uma revolução institucional, mas para uma reforma espiritual, a volta à fidelidade a Deus. Irmãos, o que a reforma nos chamou? A voltar somente para as Escrituras. Sola Escritura. Meus irmãos, esse é o mesmo clamor de Martinho Lutero, lá no castelo de Wittenberg. Ele disse: quando Jesus disser arrependei-vos, quando Jesus disse, ele disse: arrependei-vos, quis que toda a vida do crente fosse arrependimento. Irmãos, Jeremias combateu a falsa religião sobre o reinado de Josias. A reforma combateu o ritualismo vazio da cristandade medieval sob o auspício do retorno às Escrituras. Meus irmãos, a reforma de Josias chama o povo para voltar a Deus. A reforma do século XVI chama o povo a voltar a Deus, ao qual deu uma vida para Deus. Mas, irmãos, com isso em mente, o que a reforma fez e o que Josias fez? A mesma coisa que nós somos chamados a fazer hoje, irmãos. A confrontar a idolatria do nosso coração. A reforma de Jeremias confronta o povo de Israel e de Judá a abandonar a idolatria do coração. A reforma protestante confrontou o povo a abandonar a idolatria do coração. Hoje, irmãos, somos confrontados a abandonar a idolatria do nosso coração. Jeremias denunciou a idolatria de pedra e de madeira. A reforma denunciou a idolatria dos altares, das imagens e dos méritos humanos. Hoje o Espírito de Deus confronta a nossa idolatria moderna: conforto, consumo, sucesso e autonomia. Meus irmãos, cada geração, Deus chama em cada momento da sua geração a igreja a se reformar, sempre reformada.
Irmãos, nós somos confrontados a uma reforma do coração, a resgatar o princípio de sola escritura e romper com a idolatria, porque se da idolatria dos tempos de Jeremias era de pedra e de madeira, se da reforma era altares, imagens e méritos, a nossa idolatria ainda é pior, irmãos, porque a nossa idolatria é conforto, consumo, sucesso e autonomia. Está na hora de voltarmos para as escrituras, irmãos. Em segundo lugar, a segunda aplicação que eu quero fazer é que se a reforma, ela reafirma, irmãos, a centralidade da palavra de Deus na vida do crente. Assim, meus irmãos, como no dia de Josias, Jeremias e Josias descobriram a lei e trouxeram para o povo e apresentaram ao povo, a reforma redescobriu as escrituras como autoridade suprema. E aí nós podemos ver, irmãos, aplicando agora Jeremias capítulo 3, verso 15, o Senhor deu a Judá e a Israel, Jeremias e Josias. O Senhor deu no século XVI àquela geração, Martim Lutero, Calvino, John Huss, John Wycliffe e tantos outros. E meus irmãos, hoje o Senhor continua nos dando a palavra de Deus, que é viva, é verdadeira, é eficaz e que corrompe, ou melhor, que salva o homem do seu próprio pecado e da sua própria corrupção. Irmãos, precisamos voltar à centralidade da palavra. Não existe culto sem palavra, não existe vida sem palavra, não existe crente autêntico, santo, sem a palavra de Deus. Precisamos, irmãos, ouvir a palavra que outrora nos foi pregada. A palavra de Deus precisa ser resgatada, irmãos, no meu e no seu coração. É urgente, não é para amanhã. Já era para ter começado ontem. Essa é a mensagem da reforma de Jeremias com Josias. Essa é a mensagem da reforma do século XVI. E essa é a mensagem que nós precisamos hoje. Precisamos retornar à centralidade das Escrituras na nossa vida. Terceira aplicação, meus irmãos. A reforma também restaurou a adoração verdadeira. Não se lembrará, disse Jeremias, não se lembrará mais da Arca da Aliança. Meus irmãos, o culto não depende mais de relíquias, mas do Cristo vivo. A reforma devolveu a centralidade da cruz, a comunhão espiritual com o Senhor, a adoração verdadeira em espírito e verdade. Irmãos, precisamos resgatar a adoração verdadeira, precisamos nos quedar aos pés do Senhor, precisamos deixar de ser envolvidos com atividades demais, culpar a igreja demais, porque a igreja faz proclamação e programações demais, quando na verdade, irmão, a tua vida não tem tempo para quedar-se aos pés do Senhor. A reforma, irmãos, também é resposta à misericórdia de Deus. Em Jeremias 3:12, nós vemos o evangelho puro. O Senhor Deus diz: eu sou misericordioso, não ficarei irado para sempre. A reforma foi isso, um retorno da igreja à graça, à misericórdia de Deus. Meus irmãos, não é a obra humana, mas é o redescobrir Deus que justifica o ímpio. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Irmãos, e se a fé te alcançou o coração e habita no teu coração, é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Queridos, precisamos dar uma resposta à misericórdia que se renova a cada manhã e cuja fidelidade nos acompanha durante a nossa vida. Precisamos de uma vida de obediência ao Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, somos chamados a uma reforma contínua, não da igreja, mas do coração, não das paredes, mas do coração, não da aparência, mas do coração. Meus irmãos, a mensagem de Jeremias é o clamor da reforma, que se une em um mesmo chamado. Meus queridos, a reforma externa, ela não vale sem um coração contrito, sem um coração quebrantado. A verdadeira reforma começa no altar da alma, onde o pecador se prostra diante do Deus vivo e verdadeiro e diz: pequei contra o Senhor, tu que és Deus de misericórdia. Meus irmãos, enquanto houver pecado no meu e no seu coração, haverá necessidade de reforma. O Espírito Santo continua a dizer à igreja e a cada crente: volta, ó filhos e fiéis, porque eu sou misericordioso. Meu irmão, por que caminhas ainda em dureza de coração? Por que não voltas para o braço do Pai?
que não voltamos, irmãos, para Cristo? Faz quanto tempo, irmão, que você acha que uma vida religiosa, sentada no banco com ministério, é suficiente para a sua vida? Pelo contrário, o teu ministério pode estar trazendo juízo sobre a sua vida. Porque a quem muito é dado. Você já sabe qual é a resposta. Não precisa nem repetir. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos participar da ceia, que traz para nós uma imagem daquele momento e que nos faz lembrar o que Cristo fez na cruz. O Supremo Pastor que se deu para nos pastorear e nos dar conhecimento e entendimento. O Supremo Pastor que morreu na cruz para nos fazer frutificar. O Pastor que morreu na cruz para que a nossa adoração fosse em espírito e verdade. O Pastor que morreu na cruz para que a nossa missão fosse cumprida, sendo testemunho do poder dele e da sua autoridade. Meu irmão, eu quero te convidar nesta noite a curvar a sua cabeça e a orar ao Senhor.